Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos então para mais uma parte, vídeo 3, da leitura desse dramático A Crônica da Casa Assassinada do Luiz Cardoso, literatura brasileira. Livro dificílimo, não só porque você tem vários narradores que estão contando a história com várias perspectivas, né? Então você tem um fato que é contado por duas, três pessoas, cada uma vê uma coisa, né? A forma de narrar é diferente. Então você não tem o Balzac aqui para te ajudar, você não tem o narrador onipresente, onisciente, né? E complica. Então complica e a história também é muito dramática, aqueles conflitos de família, né? Questão de família, questão de amores escondidos, né? Uma família meio reclusa, assim, né? Que é uma família tradicional, os Menezes, né? Cidade interiorana. E o padre sabe, né, até da matriarca da família, né, a dona Malvina. Ele fala, dona Malvina, a senhora Malvina, eu lembro aqui, né, matriarca, né? Que seria, no caso, a mãe do Valdo e do Demétrio, né? Lembrar que o Valdo casou com a Nina e o Demétrio é casado com a Ana, dona Ana, né? E tem lá outros depoimentos, que é o do farmacêutico, do Dr. Vilaça, que é o médico, tem quem mais? O padre, né? Padre Justino, então você tem, além da família, você tem o diário da Beth, né? O diário da Beth, que é a governanta lá, a empregada, né? Que cuida lá da casa, né? Então, assim, é complicado resumir a história, não tem como resumir. A gente vai lendo em blocos, né? Porque, como eu falei, você tem a forma de narrar. Interessante que a forma de narrar, então, que está no 24, né? 24, nós temos a voz do Dr. Vilaça, que é o médico, né? Então ele vai fazer uma visita lá e o doutor, o senhor Valdo, pai do André, vai relatar que ele está preocupado, né? Com essas perturbações emocionais do menino, né? Lembrar que ele está conhecendo agora a mãe, que é a Nina, né? E esse envolvimento com a mãe, né? Essa questão de, né? Assim, ele não conviveu com a mãe, tá? Então é isso que, no modo técnico, assim, a narrativa do Dr. Vilaça é mais técnica, né, podemos dizer assim, né? Mais sóbria. Vai falar de perturbações emocionais, né? Quase psicanálise. Apesar que o tom todo do livro é psicanalítico, né? As pessoas se confessando, contando as coisas mais, né, assim, a questão de reprimir as sensações, as emoções, vão causando aqueles recalques no inconsciente, não é isso? E aí vão se manifestando em sintomas, não é isso? Então, é igual àqueles estudos que o Freud fez da histeria, né? Seria mais ou menos isso. Então, perturbações emocionais que vão se transformando em sintomas, né? Então, nervosismo, falta de vontade de comer, né? Falta de apetite, insônia, né? Então, todos esses sintomas, a maioria dos pacientes da casa, né? Porque a casa é um verdadeiro caso de saúde, né? Então, tem até uma conversa aqui do padre com a dona Ana, falou, inferno é essa casa, né? Você quer saber onde é? Inferno é essa casa aqui. Então, as coisas assim, tem umas coisas assim meio Dostoiévski, né? A conversa do padre mesmo com a dona Ana aqui lembra um pouco o tom Dostoiévski. Assim como, por exemplo, se você for analisar os trechos do Diário do André, né? Tem vários trechos do Diário do André, o tom como ele narra, né? Assim, é um tom meio de provocação, né? Então o André seria o herético, né? Porque vive esse complexo de Édipo, voltando ao Freud. Voltando ao Freud. Complexo de Édipo que é aquele amor pela mãe e que é aquele ódio ao pai, né? Aquela aversão ao pai. Então a relação do Valdo com o André não é nada boa. Por isso que o Valdo vai conversar com o médico, né? Falando sobre essa questão, se tem alguma, né, uma forma de controlar isso, porque o menino tem crise nervosa e tal, né? Então, assim, é um complexo de Édipo total, né? Ou seja, a paixão mesmo, né? Assim, a paixão complicadíssima do filho pela mãe, né? A Nina no caso, e a total ódio ao pai. Então, essa questão aqui, e o padre é a voz do Dostoiévski na história, né? Que aí vai analisar a questão da culpa, do pecado, do inferno, é o diabo que existe, é Deus que existe. Então, ou seja, cada voz que vem tem um olhar, até por causa da profissão da pessoa, né? Vai determinar a perspectiva da qual ela vê o mundo. Então, você tem aquelas pessoas que estão vivendo o drama, né? Que é a dona Ana, que é a Nina, que é o André. Tem as vozes externas, que é a Beth, vai analisar, né? Tentando entender essa confusão ali, mesmo estando dentro da família, mas não é Menezes. Tem a voz do doutor, né, que é o médico, vai analisar em termos de questões emocionais e questões físicas também, né? Essa questão de uma crise histérica, uma crise de epilepsia, né? E a voz do padre, que vai ter essa questão religiosa. Então, toda vez que a dona Ana se manifesta, nas confissões que ela faz, e espera que o padre algum dia lê, porque está, né, tá implícito lá que, né, tá assim, né, alguém vai ler algum dia as minhas confissões? Se você, padre, estiver lendo, né, porque é a única pessoa que ela conversa assim, de coração aberto,
Apesar que tem uma cena aqui, né, tem um trecho da Ana que ela vai dividir em vários, né, vários pedaços, assim, ó. O autor separa em vários blocos, em que a Ana então vai mostrar esse embate depois de 15 anos com a Nina, né? Lembrar, vamos voltar ao caso do jardineiro. Então, o caso do jardineiro está aumentando aqui, né, o Alberto, né? O caso do jardineiro, então, que a gente achou, eu achei que era uma coisa en passant, lá no início da história, mas o caso do jardineiro está tomando proporções maiores na história, psicologicamente, né, amorosamente, etc. Então, o caso do jardineiro é aquele cara, é um jardineiro lá, um funcionário, né, um empregado, foi seduzido pela Nina, né? E aí você pensa, não, né, o jovem se matou por causa, né? E tinha uma paixão recolhida da Ana, e ela nunca perdoou, né? Nunca perdoou. Por isso que tem uma cena que ela vai lá no quarto da Nina armada, né? Vai lá com o mesmo revólver com que o rapaz se matou. E aí a Nina confessa que, não, eu também amava, assim como ele me amava, né? Porque eu realmente o jardineiro se matou por amor, né? Ou por amor não correspondido, porque não, ele era apaixonado pela patroa, né? Então é uns casos assim, complicados, né? Os lados B da família, que fica lembrando aqueles casos do Big Brother, né? São casos assim, complicadíssimos de drama familiar mesmo. Então, ou seja, a Ana, ao mesmo tempo, tem esse ódio pela Nina, mas a Nina realiza todos aqueles desejos. Olha só o freudianismo aí. Todos aqueles desejos que a Ana tem, quem realiza é a Nina, né? Então a Nina tem sempre esse olhar, né? Assim, o olhar que a Nina aparece nos escritos da Ana é esse olhar assim, diabólico, né? Ela aparece como ser diabólico. A Nina é diabólica. Por quê? Porque a escrita da dona Ana aqui é toda no viés cristão, certo? Então por isso que ela só abre o coração para o padre. E o padre percebe que o Valdo, né? O Valdo, esse aí não, é mais fácil ele crer no diabo do que crer em Deus, né? Então ele pergunta, você crê em Deus? Aí ele fala, não, né? E aí, em diabo você acredita, né? Então, diabo você... Então, é um negócio interessante, porque tem outras conversas assim, né? Que você tem as confissões da Ana, né? A dona Ana aqui, que é a esposa do Demétrio, etc. E aí vai ter né? Vai ser cortado pela narrativa da Nina e da André e do padre, né? Então ele vai fazendo essa... Ele não entrega, né? O Luiz Cardoso não entrega tudo de uma vez, ele vai dando pedaços que você vai construir. Então você não esperava em nenhum momento que a Ana fosse conversar com a Nina, não esperava isso, né? A Nina foi embora, isso. Aí o André veio, aí ela conheceu, né? Conheceu o André, que é esse filho, né? Não conviveu com a mãe. E aí, ou seja, ficaram 15 anos afastada. A Ana nunca perdoou a Nina por causa da morte do jardineiro, do Alberto. Então eu não imaginava, né, essa confissão da Nina. A Nina confessa que ela também, né? E aí complica mais ainda, porque ela fala assim, você percebe a semelhança do André com o jardineiro, né, com o Alberto? Será que é filho do... Como assim, filho do... O jardineiro não era um homem, né? Não entendi, também não entendi. Será que ela está dizendo que o menino não é filho do Valdo, é isso? Será que é isso? Não é filho do Valdo, é filho do jardineiro. Entendeu? Será que é isso que ela está querendo dizer? Então, é isso. Então, a Ana, então, nos textos, funciona como o famoso superego da Nina. Ou seja, que a Nina, o tempo todo, ela vai ser controlada, observada pela Ana. A Ana vai ser essa consciência moral que a Nina não tem, por exemplo, não percebi até agora, né? Que a Nina faz o que ela quer, tá? A mulher é impulsiva, ela se entrega, né? Se entrega e tal. E a Ana, ela sempre, ela também tem os mesmos desejos da Nina, mas ela patrulha em si mesma esses desejos, né? Porque ela é muito cristã, muito devota, muito beata, né? Hipocritamente, podemos dizer assim, e policia em si mesma esses desejos e fica policiando os outros. Então ela fica o tempo todo julgando os outros, né? E o padre percebe isso, né? Que é uma pessoa assim, que a única pessoa que conversa com o padre na casa, né? A única interlocutora que ele pode confiar, e ele percebe que ela fica desse negócio, ela fica, padre, você não sabe, né? Você não sabe que essa casa aqui, né? Que inferno que é. Então fica essa ideia, a casa é uma casa monumental, né? Uma casa assim, é uma casa com vários cômodos, a família toda mora ali, não é isso? Aquelas casas antigas, né? Que todos os núcleos familiares, então, por exemplo, a família tinha ali 5 filhos, né? Casava todo mundo e vivia todo mundo ali dentro, né? Então, esposas, então chega a ter 10, 15 pessoas, então vai ter os filhos ainda, né? Então você imagina lá, a família tem ali três filhas mulheres, 2 homens, né? Aí as mulheres vão trazer os maridos, os homens vão trazer as esposas,
e aí tem os filhos, cada um tem um quarto na casa, né? Todo mundo almoça em... É isso, essa tradicional família mineira, então que você tem várias pessoas ao redor da mesa, e ainda tem um irmão lá no fechado do quarto, né? O irmão que é assim, afastado da família, e aí tem um momento de crise aqui do André em que ele quer conviver com esse tio que é, né? Ele se sente tão afastado da família quanto o tio que fica lá no quarto, né? Que é o Timóteo, que a única pessoa que ele conversa é a Beth e a Nina, né? Então a Nina, ela não confia nos Menezes, os Menezes não confiam na Nina, né? Mas ela tem esse aliado no Timóteo. E aí nós paramos naquela parte, né? E estamos na parte de que ela é uma sugestão de vingança, né? Porque antes dela ir embora, o Timóteo falou assim, ó, você, né? Você promete que vai me ajudar a me vingar dos Menezes, da minha família, né? E aí, 15 anos depois, quando ela volta, ele lembra, né? Que, olha, você fez uma promessa e nós vamos... Como é que eles vão destruir, né? Como é que será essa destruição, né, da casa dos Menezes, né? Porque essa casa aqui, o nome já diz, assassinada, né? O que vai acontecer? É uma casa em ruínas, porque o padre fala, essa casa eu acompanhei durante muito tempo, né? Desde a dona Malvina lá, essa solidez, né? Essa casa, essa solidez. Só que essa imagem, né? Essa imagem da tradição da casa está se esfarelando por esses dramas familiares, né? Que vão aumentando. Então guardem isso aí. A questão do André com a mãe, né? No caso ele chama de Nina, né? A mãe de Nina, Nina de mãe. Mas quem que é o pai do André? O André realmente é filho da Nina, né? Então a gente não sabe mais nada, né? A gente não sabe mais nada porque... Mas o Valdo chama o menino de filho, certo? Então ele está acreditando que o filho é filho dele, certo? A Nina em algum momento sugere que o André é filho do jardineiro, que eu não estava dando a mínima, né? Assim, não estava imaginando que tinha um peso narrativo do jardineiro, que é pouco trabalhado, assim, né? A imagem do jardineiro, ora aparece, né, nas lembranças da Ana, mas fica o crime, né? O crime, né? E outros olhares, né? O padre viu o cadáver, o médico tentou. Mas não desenvolve o personagem, né? Porque você vai todo esse peso narrativo, ou seja, né? Ela foi seduzida pelo André porque lembra lembra lá o Alberto, né? Mas por que? Mas o Alberto ficou meio esfumaçado, né? Quem que é o Alberto, né? Então eu senti a falta desse personagem, o Alberto ser trabalhado, além dessas lembranças, né? Além de ser só no momento final da vida dele, não tem mais nada dele, né? E aí eu não senti o peso da morte dele. E é uma morte que vai carregar essas vinganças. 15 anos depois vão estar falando dessa morte, né? Aí a Nina fala assim, lamento que nós tenhamos amado o mesmo homem, né? Então a Ana fica totalmente chocada com essas confissões da Nina, né? Então, assim, é um livro assim, muito complicado, porque é um monte de interrelações. Lembrar dos blocos de personagens, a relação entre eles, né? Então você tem a Nina e o Valdo e o André, né? As tretas aí entre o André e o Valdo, né? E você tem essa relação estranhíssima da Nina com a Ana, que é a Ana o tempo todo reprovando na Nina o que a Ana gostaria de fazer. A Nina faz, né? Então ela assim, eu estou reprimindo em mim esse desejo, também tem que reprimir em você. Então ela fica escandalizada, né? Ela fica interessante, ela fica escandalizada com a Nina, porque a Nina realiza os desejos que ela gosta de realizar e não, né? Então, assim, Freud explica, né? Então, Freud explica. E outra coisa, então, e as narrativas, né? As narrativas com vozes alternadas e diferentes. Então você tem a voz do doutor, que é a mais técnica, vai analisar a psicologia da coisa. As vozes cristãs, né? Que é do padre, obviamente, mas é um cristão assim, atormentado, igual um Dostoiévski, né? E a Ana também, que é essa cristã atormentada, e essa voz meio herética da Nina e do André, né? Porque eles estão nessa relação incestuosa, né? Se realmente é filho, mas não sei mais nada, né? Não sei mais nada. Então, é isso, vamos ter mais um vídeo para concluir essa história mirabolante, né? Que, igual eu falei, é interessante por isso, porque você monta a história, porque você tem pedaços, né? Então você vai lendo vários blocos, diários, né? Diário da empregada, né? As cartas, né? As confissões. E aí você monta, né? Você tenta montar uma linha cronológica ali, né? Eu faço um desenho aqui, vou analisando, ó, isso tem a ver com isso, esse falou disso aqui, tem uma chave que sumiu. Quem que sumiu com a chave? Ah, a Ana que escondeu a chave lá do pavilhão. Essas coisas. Então ele vai jogando esses detalhes e você vai montando, né? Esse romance no ar, verdadeiro romance no ar, do drama da família tradicional mineira, que é esse Crônica da Casa Assassinada, ok? Então, grato pela atenção.
e não deixem de compartilhar.